eu sou Dani Jacobsen, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Um espaço feito para a gente conversar, acolher e dividir experiências que são muito necessárias na maternidade. Hoje vamos falar de um assunto que é pouco falado, mas de extrema importância. Vamos falar sobre o desmame. E para essa conversa, eu trouxe a consultora Ana Terrazan. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E a mãe Victoria Prickett. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Ela vai nos relatar sobre a sua experiência de mãe. Gurias, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Para muitas mães, o desmame pode ser um processo emocional e delicado, porque envolve a separação da prática íntima e significativa com o bebê. E a Ana agora vai nos falar um pouco, sobre o teu trabalho e também vai te apresentar. Muito bem. Então, eu sou a Ana Carolina Terrazan, eu sou nutricionista, trabalho com nutrição materna e infantil há mais de 15 anos e atendo mães e bebês. Meu atendimento para as mães começa desde o período da gestação, passando pela amamentação, então o início da amamentação, até o momento em que as mães entendem que é o momento de encerrar essa jornada, que pode ser desafiadora, mas que ao mesmo tempo também pode ser muito linda. E eu acompanho também os bebês no período de introdução alimentar e nos primeiros anos de vida, para que a gente possa unir a saúde, a nutrição e também os aprendizados que os bebês podem ter relacionados à alimentação. Então eu atendo online, atendo presencial e atendo domiciliar também, não só no consultório, vou até a casa dos meus pacientes para poder acompanhar a família mais de perto. Maravilhosa, né? A gente fez, inclusive, uma entrevista contigo sobre a introdução alimentar que foi maravilhosa. Sim, eu faço os cursos, até esqueci, Então eu faço também muitas vezes os atendimentos em grupo, quando as gurias se unem em grupo para que a gente possa fazer essas trocas, essas orientações para mães e bebês que estão normalmente na mesma fase, ou iniciando ou já no processo da alimentação e muitas vezes também associado ao período da amamentação. É um trabalho muito personalizado, parabéns. Sim, muito obrigada. E agora a Vicky vai nos relatar a sua experiência como mãe. Eu sou mãe de primeira viagem, sou mãe da Malu. A Maria Luísa, atualmente ela tem 2 anos e 6 meses e ainda mama. A gente está no processo de desmame, tentando, mas é isso, a gente vai ver que é um processo realmente, o início da amamentação da Malu não foi muito fácil, a gente teve alguns percalços, a gente teve que procurar consultora de amamentação, a gente teve que procurar dentista, a gente teve que procurar osteopata, mas depois que engrenou foi ótimo. Só que a gente também tem umas questões particulares, como cada família, cada criança tem suas questões particulares, que a gente está nesse processo do desmame aqui para conversar um pouquinho também. Muito obrigada. Ótimo, então tu tá no lugar certo, porque aqui a gente tem uma especialista nesse assunto, quando se trata então de desmame, e eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram, e o mais curioso foi assim, que as perguntas que mais surgiram foi sobre como fazer um desmame sem traumatizar, ou fazer um desmame mais gentil, que eu achei muito legal, esse tema. Mas também tiveram outras muito interessantes, como essa aqui, Existe um melhor momento para fazer o desmame? Então, essa é uma pergunta que tem sido bastante frequente, na verdade, nas redes sociais e também no consultório. E a verdade é que o melhor momento para o desmame é o momento em que a mãe define que a jornada da amamentação está chegando ao final. A gente costuma ouvir muitos relatos de mães com bebês maiores, principalmente maiores de 1 ano, 1 ano e meio, sendo questionadas, que estão amamentando ainda, sendo questionadas se elas estão fazendo bem ainda para o bebê, se o leite ainda nutre, se o bebê já não está muito grande para ser amamentado. E a verdade é que o melhor momento é aquele momento que para a mãe chegou no momento final. E aí sim vai começar o processo, vai começar a segunda jornada, A jornada 1 é estabelecer a amamentação da melhor forma, para cada família. E a jornada 2 é finalizar esse processo também de uma forma que seja confortável, para a mãe e para o bebê. Porque a mãe, em primeiro lugar, ela tem que estar preparada para o desmame, Sim. Não somente o bebê.
Eu entendo, e aí vamos ver o que você acha, mas eu entendo que é um momento de começar a se comunicar de uma forma diferente, né? Porque a gente sabe, enfim, independente do quanto, né, quanto número de vezes e quanto o bebê mama, mas a amamentação forma um vínculo e a partir do momento do desmame, você precisa se comunicar de uma forma diferente. Né? Mostrar para o seu bebê que está tudo bem, que você está ali, que você continua oferecendo todo o amor, mas que não vai ser através da amamentação mais que esse amor vai ser transmitido, né? Então é um momento delicado também. Assim, na verdade, o meu processo, a gente tá há algum tempo, eu já notei que eu já tô cansada mesmo de amamentar, porque realmente envolve todo um preparo emocional da mãe com a criança e tudo, mas eu já notei que eu tô cansada deste momento, que eu posso ter outros momentos melhores com ela, mais aproveitados, mais curtidos, sabe, de outra maneira que não seja com a amamentação de mãe e filha mesmo. E, na verdade, a gente passou por um momento assim, eu estipulei que nas férias, atualmente o meu relato é que o meu esposo, ele trabalha no turno da noite, que é o turno inverso que eu trabalho de dia, de tarde, e ele trabalha no turno da noite. E o que acontece? Eu não teria ele para fazer a retirada o desmame noturno, que é associado ao sono, que é o que acontece com a Malu. Então, assim, a gente já tentou nas férias do Lucas tirar o peito, mas não deu certo, porque nesse momento a Malu acabou pegando uma virose, ficou doente, e a gente sabe que o emocional da criança, quando fica doente, é outro. Depois teve a introdução na escolinha, que as profis, logo em seguida da introdução na escolinha, elas quiseram fazer o desfraude, e o desmame com desfraude, eu li algumas coisas, e não é o indicado. Uma coisa de cada vez. Né? E daí a gente acabou pulando essas partes e pulando, e chegamos que eu ainda estou no processo do desmame, que eu não estou conseguindo por hora. Assim, o desmame da Malu está associado ao sono, então eu não sei o que eu consigo, sem o auxílio de uma terceira pessoa, que seria o pai dela, fazer para a gente poder evoluir. Ajustar e evoluir. Exato. Bom, posso já Claro, dar uma dica? com certeza. Claro. Na verdade, assim, então, primeiro a gente tem que entender quais são os momentos, né, das mamadas e em que momento a gente pode não oferecer mamar, e eu sei que nessa fase eles já pedem, né, ela já tem autonomia, já provavelmente já conversa bastante, então já pede, mas principalmente entender como nesses momentos em que ela pede para mamar, a gente vai ter uma mudança da rotina. Né? Então, normalmente é mais tranquilo quando a gente ajusta a rotina do dia, diminuindo as mamadas, controlando as mamadas dia, né? Então, tem bebês crianças, né, que mamam 3, 4 vezes, 2 vezes, 1 vez. Então, tentar diminuir esses momentos do dia para que a criança consiga depois associar a diminuição da noite também, né? Porque aí, enfim, pelo desenvolvimento, a criança vai se entendendo nesse processo. Uma sugestão, e é uma sugestão que eu costumo dar para várias famílias, se vocês ainda não fizeram, fazer um mural, né? Um mural de rotina, um mural de atividades. Porque nessa fase, os bebês se identificam com os momentos. Então, um mural com fotos, por exemplo, pode ser uma boa, né? Então, uma fotinha de vocês tomando café da manhã, digamos. Uma fotinha dela na escola, uma fotinha dela brincando. E uma fotinha da soneca, né? Soneca. Sem o momento da mamada. Então, colocar esses momentos em fotos, onde o bebê consegue se identificar já, é um caminho. Para, olha, o que a gente vai fazer agora? Agora é dormir. Bom, então agora é dormir sem mamar. Então, é uma forma de começar a ajustar esse momento, esse processo para ela entender, se entender. Sim, sim. É uma dica. Outra coisa que eu acabei não comentando, mas que a gente tentou e que foi muito indicado por outras mães, e eu li também em outros lugares, que seria o livro, né? Tá. E eu introduzi um livro de desmame com ela, só que eu li uma vez, e depois ela simplesmente tirava o livro e falava, eu não quero esse livro. Ela já entendeu o recado. O livro já deu o recado, ela entendeu e não gostou desse recado. Exatamente. Ela entendeu, é verdade esse bilhete, não quero. Mas, Ana, aproveitando esse gancho,
seria o ideal começar a introduzir uma mamadeira ou não? Isso não faz parte também do desmame, porque vai substituir o leite materno pela mamadeira. Não sei se seria também o indicado. Na verdade, assim, se a gente tem um bebê, enfim, uma criança, vamos partir, uma coisa que eu não falei antes, assim, a gente parte do princípio que a gente vai organizar e sugerir, né, quando vier de desejo da mãe, depois de 1 ano, 1 ano e meio, para que se pense no desmame, né? Então, se a gente tem um bebê, uma criança que já usa mamadeira, em alguns momentos do dia, pode ser interessante, já usa, então a gente vai colocar o mamar, né, da mamadeira naquele momento, que seria mamar do peito. Para aquelas crianças que não usam mamadeira, não faz muito sentido a gente incluir uma mamadeira, porque a gente vai estar trocando 6 por meia dúzia no sentido de momento, né? Então, não estou comparando, obviamente, leite materno com outros leites, mas a gente vai estar trocando e aí vai ter o momento de mamar, e se a gente já não quer mais que exista aquele momento, não faz muito sentido, né? Então, pensando no dia, a sugestão é organizar a rotina do dia para que a criança consiga ter outras atividades, né? Então, isso é o que a gente falou antes de, é hora de fazer uma brincadeira, é hora de comer, quero mamar. Não, vamos fazer outra coisa. Isso tá ótimo, né? A questão é que quando é o momento de dormir, a gente talvez precise antecipar as necessidades. Né? Então, talvez, agora, digamos que ela dorme às 3 da tarde. Vamos tentar às 2 e pouquinho. Né? Começar a antecipar um pouco para que ela não tenha a associação com, vou mamar porque eu já tô morrendo de sono, porque eu já tô cansada, tô no meu limite. Então, a gente vai antecipando um pouco a necessidade, e isso funciona geral para o dia, e para a noite, daí a gente tem outras questões, né? Tem muitas famílias que questionam mesmo, vou colocar uma mamadeira então de noite que vai resolver, e o que a gente sempre fala é, às vezes a mamadeira não vai ser a solução. Na grande maioria das vezes, o bebê vai continuar despertando para mamar, né? Não é porque toma mamadeira que não vai querer mais. Então, a gente tenta não colocar mamadeira, e também a gente vai tentando ou reduzir o tempo da mamada, né? Então, isso é algo que eu não sei se vocês tentaram também, mas assim, ela mama, digamos, meia hora, tá? Então, vamos começar a fazer 25? Aí, uma semana, 25 minutos. Deixa ela tranquila, sabendo que vai ter um mamar, mas vai diminuindo o tempo. Semana seguinte, 15 minutos. Então, você vai reduzindo o tempo, para não ser não tem mais mamar. Porque ajuda ela também a ter a previsibilidade. Crianças gostam de previsibilidade. Então, eu sei, vai ter. E aí você vai reduzindo esse tempo para ajudar ela a entender, agora vai 2 minutinhos, né? Então a gente diz assim, vai indo até chegar em 2 minutos. Que aí a gente entra na questão fazer gradualmente. Gradual, perfeito. Né? Então, 2 minutinhos, ok, vem, acolhe, né? Sabidamente a gente vai trabalhar com a alimentação ao longo do dia, para ter certeza também, né, que o bebê não quer mamar por fome. Sim. Né? Então, a gente vai ajustar bem as refeições ao longo do dia, para que, vem mamar um pouquinho, 2 minutinhos, deu, ok. E a tendência é que os bebês maiores aceitem essa organização gradual e essa diminuição gradual, né, de uma maneira um pouco mais tranquila. E Ana, uma coisa que eu queria perguntar, tem algum sinal que o bebê tá pronto, assim, este é um sinal que tu pode já iniciar um desmame, existe? Então, às vezes o próprio bebê, né, já vai mostrando, vai falando não quero, né, e vai demonstrando, nesse momento eu tenho outros interesses. Quero brincar, quero fazer alguma outra coisa, quero sair caminhando, quero, né, fazer outras atividades. Mas costuma ser mais raro o bebê falar não quero, né, e muito mais comum a mãe mostrar que, agora é o meu limite. Então, se o bebê já está, depois de 1 ano, 1 ano e meio, que já tem outras atividades, já está comendo bem, né, tem uma rotina diária mais ajustada, é um momento em que ele pode começar a demonstrar. E aí a gente sugere o quê? Não oferecer, deixa o bebê pedir. Muitas vezes eles não vão pedir. E aí, não pediu, não oferece. O principal, e aí eu vou reforçar sempre, tem que estar com as questões da alimentação bem ajustadas, né, para a gente ficar tranquilo, e principalmente para as famílias, para as mães, principalmente, ficarem tranquilas de que, não estou oferecendo, e ele não vai ficar com fome, não vai faltar nada do ponto de vista nutricional. Então, começa assim, se o bebê está fazendo outras atividades, não oferece. E aí, ao longo do dia, ele vai se organizando, para depois organizar à noite. E Ana, e como que a gente pode lidar também com o emocional da mãe? Porque, como a gente falou antes, né, ela tem que estar preparada para esse processo. E muitas vezes o bebê está pronto antes do que a mãe. Então, primeiro de tudo,
o que eu digo isso para todas as famílias que eu acompanho, né, para as minhas pacientes, é assim, tem que estar bom, né? Se já não está tão confortável, e isso também é uma coisa que a gente comentou, de, às vezes, tá, ok, eu gosto de amamentar, mas um bebê maior mama mais forte, a mama fica eventualmente desconfortável, aqui é diferente, né, lá do início, quando o bebê vem, e às vezes pode ter aquele desconforto, mas é pequenininho, aí passou tudo, as coisas se estabelecem. Um bebê um pouco maior, às vezes pode ficar desconfortável mesmo, né, então, mas a mãe precisa internalizar para ela, chegou no momento, ok, não quero mais, e saber que isso não vai ser um problema para o seu bebê. Eu acho que essa é a grande questão, né? Que as mães fiquem tranquilas, que quando para elas chegou o momento de encerrar a amamentação, é definido por elas. Então tá tudo certo, o bebê vai se alinhar e vai se organizar, né? Então a questão emocional da mãe, a gente vai sempre tentar fazer com que ela se sinta confortável com a decisão que ela tomou, né, de iniciar. Às vezes a gente tem famílias que vêm nos buscar com o intuito de fazer o desmame, e às vezes a gente organiza a rotina do dia, e as mães falam, nossa, mas agora ficou ótimo. Porque às vezes é um bebê que estava mamando, uma livre demanda eterna, né, depois do primeiro ano, e que não tá dando mais na rotina, ou uma livre demanda da noite, que é aquele bebê que já acorda, já desperta, daí eventualmente vai para a cama dos pais, ou já dorme com os pais, e aí ninguém dorme porque o bebê qualquer momento desperta e quer mamar. Então, às vezes a gente organiza isso e a mãe fala, ai, tá, agora ficou bom, vou seguir mais um pouquinho. E às vezes realmente naquele momento, olha, deu, mesmo que tendo ficado bom, eu quero realmente partir para o desmame completo, né, e encerrar esse momento. E aí a mãe vai ficando mais tranquila, sabendo que o bebê tá bem e que não é um problema encerrar quando ela define. Uma coisa que eu vejo, assim, ó, que é muito também da nossa sociedade, né, a criança, né, já tem ali 2 anos, aí as pessoas assim, ai, mas ainda mama? E na verdade, tipo assim, tu vê aquilo como uma crítica, né? Mas ao mesmo tempo tu não tá preparada para aquilo, né? Então a gente tem que sempre falar que o desmame é um processo único de cada mãe e cada filho. E cada criança, né? Porque às vezes a criança cada um tem o seu momento. Não tá preparada. Às vezes a gente fica carregada de culpa, às vezes a gente fica pensando, pô, aonde que eu tô errando? Por que só o meu filho mama? Será que é só o meu filho que mama até essa idade, sabe? E a gente se questiona por 1000 maneiras, de 1000 formas, e fica com a consciência muito pesada, assim mesmo, né? Não, por isso que é muito importante a gente também procurar, né, bons profissionais, procurar uma ajuda, né, de uma pessoa para encontrar o que for melhor, né, e também conversar com familiares, né, se isso aí, tá incomodando, né, eu tô querendo já fazer o desmame, mas eu não tô conseguindo, então é importante conversar com os familiares também da tua decisão e o principal, respeitar respeitar as necessidades do bebê e também da mãe. Com certeza. Respeitar o momento, né? São famílias distintas, são pessoas distintas, e que a gente precisa entender qual é o momento, qual é o contexto, qual é a logística, né? Porque às vezes é isso, como o teu cenário. Eu tentando, mas assim, no momento as coisas não estão se encaixando para acontecer. Então, realmente, é respeitar o momento e entender o momento de cada um. Porque muitas vezes não é só tá mamando ainda porque, né, tá mamando porque tem 1000 coisas acontecendo. Pode ser porque a família realmente quer manter e tá tudo certo, pode ser que estejam nesse processo de tentar um desmame que ainda não tá acontecendo. Mas também é importante assim, né, a Vicky falou que tu primeiro tentou nas férias, depois entrou na escolinha e ficou doente, então tem toda uma série de adaptações aí que tem que ser reguladas. Né? Exato. Mas agora, passando todo esse período, tem que ver se é realmente o teu desejo, se a Manu daqui a pouco já está mostrando, né, algum sinal que ela está querendo também fazer esse processo, né? Então, avaliar com a família, falar com alguma consultora, né, aí... Né, Sim, as dicas que hoje eu recebi foram maravilhosas. Eu vou botar em prática com toda certeza. Aviso, sim, aviso depois. Mas é isso, às vezes também é falta de informação, falta de dicas ou de meios que a gente não tem acesso, sabe? Eu, no caso, não conheci teu perfil, vou começar a seguir. Então é aquela coisa assim, acho que a gente se ajudando como mãe é sempre muito válido para
para engrandecer até a gente mesmo, né? Sim, Os exato. nossos processos com os nossos filhos. E eu acho muito bom. E eu acho que um outro ponto, assim, é como tudo, né? Entender que nem tudo que funciona para mim vai funcionar para você, nem tudo que funciona na sua casa vai funcionar na minha, né? Porque muitas vezes, e hoje mais do que tudo, as informações estão aí, às vezes a gente vai lá e vê algo, né? Ah, quero isso também, mas pode ser que aquilo não se encaixe na sua rotina, né? Então, tentar entender qual é o teu contexto e o que pode de fato ser útil é o mais interessante. Não, porque assim, a gente sabe na teoria, né, que a maternidade Lindo. não é uma receita de bolo, né? Exato. Na verdade, nada, foge totalmente do nosso controle, né? Com certeza. Então, é isso que a gente quer. Eu queria só que vocês finalizassem agora dando alguma mensagem para essas mães que estão precisando, né, e querem fazer esse desmame e não estão conseguindo. Quer começar? Pode começar. Posso? Bom, então o que eu mais entendo que é válido, né, para todas é, primeiro, não se comparem. Segundo, não deixem de acreditar, né, no potencial de vocês enquanto mães independentes da amamentação, que eu acho que é um ponto bem importante. E, de fato, procurem ajuda. Tentem, como for possível, mas procurem ajuda, porque às vezes é uma mini mudança que pode fazer com que o desmame aconteça de uma forma tranquila e gradual, literalmente, para vocês. Na verdade, a minha dica é não fica com culpa, sabe? Tenta botar a culpa de lado e tenta seguir o que fica melhor para ti, dentro da tua casa, com a tua criança, dentro da tua rotina, com a rotina dela, e fazer assim o melhor, buscar dicas, buscar auxílio de alguma outra forma. E acho que é assim que a gente vai conseguir ficar mais leve e mais tranquila pra gente seguir nesse processo de ser mãe, né? Isso. E que seja no momento de vocês, desculpa, mas que seja no momento real de vocês. A mensagem é: siga o seu coração. Então, gurias, eu quero agradecer a presença de vocês. Foi maravilhoso o nosso assunto. Vicky, por ter vindo aqui, né, compartilhar essa história tão linda. Obrigada por E estar tu, aqui. com todo o teu conhecimento, muito obrigada por vir aqui no programa. É um prazer. Então, eu vou finalizar agora com uma mensagem. O desmame é um momento de transição e muitas vezes pode parecer um grande desafio. É normal sentir uma mistura de emoções: amor, ansiedade, tristeza. Enquanto você e seu filho navegam por esta nova fase, você é forte e capaz de enfrentar esse momento com coragem, afeto e amor. E saiba que este processo é uma parte natural de crescimento. Você está criando memórias valiosas e proporcionando ao seu filho uma base de amor e segurança para o futuro. Mãe, você está indo muito bem. Continue firme, pois você está fazendo o melhor que pode. Pessoal que está olhando o nosso programa, você pode entrar em contato com o meu Instagram. Eu vou deixar aqui, ó, na tela o meu @. Você pode mandar vídeos, dicas, perguntas para participar aqui do programa. E eu vou ser muito grata e responder com o maior prazer todas as perguntas, tá bom? Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.